Sejam todos bem-vindos à estreia da trilogia O Fim das Nações. Nós decidimos fazer essa trilogia por um único motivo. O Brasil não está discutindo o principal tema da política mundial. Os Estados Unidos são conhecidos como a fronteira de ferro da civilização ocidental. Porém, suas estruturas vêm sofrendo pesados ataques de dentro e de fora, visíveis e invisíveis. As eleições americanas sempre influenciaram o futuro do mundo inteiro, mas a cada eleição, o impacto pode ser muito maior, e é sobre isso que vamos falar. Diariamente, somos bombardeados pela mídia com debates superficiais e enviesados sobre o nosso cotidiano político. Se muitas vezes já é difícil entender os problemas do Brasil, imagine o quão difícil é entender o que acontece nos Estados Unidos, onde estamos afastados e o poder de manipulação da mídia brasileira é muito maior. Mas por que, afinal de contas, nós deveríamos entender o que está acontecendo nos Estados Unidos? Porque ficar de fora desse debate significa virar as costas para o fronte de batalha cultural. Essa trilogia não é sobre eleições ou candidatos políticos. O episódio 1 vai apresentar a você uma grande questão. Será que todo o período de liderança cultural e econômica dos Estados Unidos pode estar mesmo chegando ao fim? O que a política americana representa para nós e para o resto do mundo? No episódio 2, nós vamos te apresentar quem foram os responsáveis pelo enfraquecimento do país mais poderoso do mundo, como isso aconteceu e por que todos nós vivemos uma era fruto desse acontecimento. E, finalmente, no episódio 3, apresentamos a principal questão que torna tudo isso uma pauta global e inescapável. O que disputam os Estados Unidos, China e Rússia? E qual o risco que estamos correndo de uma nova Guerra Fria? Não há como continuar debatendo política em nosso dia a dia sem ter essa compreensão global. A Brasil Paralelo apresenta a você agora a sua primeira obra internacional. Pessoas nos Estados Unidos e em outros países poderão ter acesso a uma versão em inglês desses filmes, gravada e adaptada para o público americano. Como já é nossa tradição, os nossos lançamentos são gratuitos e impactam milhões de pessoas. E agora, esse impacto começa a ser global. Você está prestes a ter acesso a um conteúdo que nenhum veículo de mídia tratou com a devida atenção, e essa introdução tem uma parte que é a mais importante. Todo o trabalho envolvido na produção e distribuição desses filmes custa milhões de reais. São dezenas de pessoas envolvidas em tudo que é feito, sem aceitar um centavo do dinheiro público, nem qualquer tipo de incentivo fiscal. O trabalho da Brasil Paralelo é 100% independente e apartidário. O nosso compromisso é com a verdade e com os financiadores deste trabalho, que são os nossos membros assinantes. Cometemos como nação o equívoco de até aqui esperarmos dos governantes as soluções nas áreas de educação e da cultura. Não funcionou. A solução deve ser nossa. Como cidadãos engajados, devemos participar ativamente da transformação da cultura brasileira. Em 4 anos, a Brasil Paralelo lançou mais de 30 filmes que foram assistidos por mais de 20 milhões de brasileiros. Hoje, nosso ritmo de produção já alcança resultados fora do padrão apresentado pela indústria nacional. Somente em 2020, lançamos 16 obras gratuitas. Em menos de um ano, tratamos sobre a educação no Brasil, a crise do coronavírus, liberdade de expressão, além de uma série sobre os 11 ministros do STF. O impacto que as nossas produções estão causando é bem maior do que poderíamos imaginar. Mas o número de membros assinantes ainda é muito pequeno, perto do que precisamos alcançar para fazer frente ao grande aparato tradicional que mantém no país a cultura da desinformação e do ataque aos nossos valores. Grandes empresas de mídia arrecadam bilhões em contratos com os governos e grandes conglomerados de empresas construindo assim verdadeiras máquinas de influência. Mas nós não abriremos mão dos nossos valores e da nossa independência. Por isso, não há maneira de expandirmos o nosso trabalho e mantermos o ritmo das nossas produções sem que você decida tornar-se membro assinante da Brasil Paralelo. É a nossa única fonte de receita. Lançamos nesse ano o plano Patriota, com o valor mais baixo possível para que todos possam participar. R$10 por mês. Com a assinatura de R$10 por mês, você se torna um membro patriota da Brasil Paralelo. Convidamos vocês a tomar a decisão de participar conosco dessa jornada de transformação do Brasil. A sua assinatura não é uma doação. Ela também te dá acesso à versão estendida da trilogia O Fim das Nações, que acompanha um guia de estudos completo com as principais teses do documentário, um curso do Núcleo de Formação da Brasil Paralelo e acesso aos grupos de membros do Facebook, Telegram e também permite que você participe de encontros presenciais espalhados por todo o Brasil. Além disso,
Todo mês você receberá conteúdos inéditos na sua conta. Eu garanto, você nunca pôde fazer tanto com apenas R$10. Caso não goste do conteúdo que você assinou ou mude de ideia por qualquer motivo que seja, tem 7 dias para solicitar o seu reembolso sem precisar de nenhuma justificativa. É a sua decisão que permite a nossa existência e que continuemos trabalhando pelo futuro da cultura brasileira. Precisamos provar que é possível. Antes de começar o filme, pause agora o vídeo, clique no link da descrição e conheça todos os planos da Brasil Paralelo. Eu repito, são apenas R$10 por mês. Muito obrigado até aqui e nós contamos com seu apoio. Fique agora com o primeiro episódio da trilogia O Fim das Nações e até breve. (11 de setembro de 2001). O voo 93 da United Airlines foi sequestrado pelo grupo terrorista Al-Qaeda. Naquela manhã, 3 dos aviões já haviam atingido seus alvos: o World Trade Center em Nova York e o Pentágono na Virgínia. Quando a notícia dos atentados chegou aos passageiros, eles se deram conta de que embarcaram em um voo suicida. Não se sabe qual era o alvo do avião, mas iam em direção ao centro do poder americano: o Capitólio e a Casa Branca. Os passageiros estavam em uma situação aterrorizante. Se agissem, teriam chances baixas de sobreviver. Mas se não agissem, não teriam nenhuma chance. Depois de uma rápida votação, atacaram os sequestradores. E foi assim que o voo 93 entrou para a história como um episódio de heroísmo, sendo o símbolo de situações decisivas e difíceis, em que a escolha de não fazer nada pode ser fatal. We are as close to a cultural civil war. What you're seeing behind me is one of multiple locations that have been burning in Kenosha, Wisconsin. Largely peaceful demonstrations, largely peaceful demonstrations, largely peaceful demonstrations, peaceful demonstrations. China has surpassed the United States as the largest economy in the world. The Oscar goes to Parasite. It's not can you trust Huawei, it's can you trust the Chinese government. France winning 89-79 over the USA. The age of American exceptionalism is coming to an end. Em 2016, os Estados Unidos eram como um homem de meia-idade, que depois de décadas ignorando os problemas em sua vida, foi finalmente forçado a se olhar no espelho. E a imagem refletida era perturbadora.
era a imagem de uma nação que ameaça sucumbir não por seu fracasso, mas, ironicamente, pelo próprio sucesso. Em momentos de crise, é comum nos perguntarmos se a jornada finalmente chegou ao fim. No caso dos Estados Unidos, essa jornada começou de forma literal. Colonos devotos, fugindo da perseguição religiosa, atravessaram o Atlântico enfrentando o desconhecido para plantar a semente do novo mundo. Os Estados Unidos viraram sinônimo de independência e de conquista. Foram de gigantes isolados a superpotência apelidada de mundo livre. Sua moeda virou sinônimo de confiança, e seus ícones culturais conquistaram corações e mentes do mundo todo. Por gerações, o país pareceu cumprir o destino que o primeiro grupo de colonos recebeu de um sermão antes de partir para a América. That we shall be as a city upon a hill. They shared his vision for America as a shining city upon a hill. Shining city upon a hill. City upon a hill. A cidade luminosa, no topo da colina, vista pelo mundo todo, foi o destino dos Estados Unidos. Foi uma jornada de sucessos espantosos e decepções amargas, em que a euforia e o otimismo aos poucos deram lugar ao sentimento de culpa e desconfiança. At what point, then, is the approach of danger to be expected? I answer, if it ever reach us, it must spring up amongst us. If destruction be our lot, we must ourselves be its author and finisher. As a nation of free men, we must live through all time, or die by suicide. As palavras de Lincoln foram proféticas. Em meio ao caos interno e aos desafios externos, os Estados Unidos sofrem a maior crise de identidade de toda a sua história. E se vêem diante da angustiante possibilidade de que o longo século americano pode estar chegando ao fim. Ao longo da história, nações recorrem a dois mecanismos para lidar com suas grandes crises: a guerra e o voto. Os Estados Unidos conhecem bem as duas opções. Foram fundados sobre uma revolução armada e uma devoção à sua Constituição e à sua República. Dos Estados Confederados que votaram para se separar da União, aos passageiros do voo 93 que votaram para impedir os terroristas, a democracia sempre esteve presente nos grandes momentos do povo americano. Quando uma população vai às urnas votar por um presidente, isso reflete o futuro do seu próprio país. No caso das eleições americanas, Das Rennen zwischen Trump und Clinton опережает Trump. reflete o futuro do mundo inteiro. Досрочное голосование. elecciones presidenciales. É o dilema do mundo. Eleger o presidente dos Estados Unidos pode significar muitas coisas diferentes. Colapsos, The American financial system is rocked to its riqueza, guerras, paz. I'm talking about genuine peace. Genuine peace. Não é à toa que o mundo inteiro para assistir. Trump von den Republikanern zieht. A new Emerson College survey shows the race tightening, with just over 60 days to the election. E 2020 não é um ano diferente. Finally, that shrewdest of all observers of American democracy, Alexis de Tocqueville, put it eloquently after he had gone on a search for the secret of America's greatness and genius. And he said, "Not until I went into the churches of America and heard her pulpits aflame with righteousness did I understand the greatness and the genius of America. America is good. And if America ever ceases to be good, America will cease to be great." Os Estados Unidos são a referência contemporânea de democracia, lei, estabilidade, prosperidade e inovação. Estar na vanguarda do mundo tem um preço. Todos querem o seu lugar. Mas a ascensão de outros países não parece ameaçar mais os Estados Unidos do que a sua própria implosão.
As últimas décadas foram marcadas por profundas crises econômicas, perda de autoconfiança e de patriotismo, queda na performance educacional e diminuição na influência global. Para todos que pensam a política internacional, fica a pergunta: esta seria a causa ou o sintoma dos tempos em que vivemos? There's no next election. This is it. There's no more time for us left to revive our great country. The country's falling apart, and that's just not spiritually or psychically. I mean, we're living on credit again. That's like a cancer on our country. We may have lost our last chance to actually save the country from long-term fiscal chaos. It's not just in race, it's in everything. You know, gender, age, income, religion, you name it. We're driving wedges in between people in our society. Pessimists will tell you basically that America's broke. It's broke socially, it's broke politically, it's divided against itself, the politics don't work, the Constitution prevents people taking decisions. American and coalition forces are in the early stages of military operations to free its people and to defend the world from grave danger. Os Estados Unidos estão envolvidos em 7 guerras diferentes: Afeganistão, Síria, Iraque, Iêmen, Somália, Líbia e Nigéria. A presença militar até pode ser justificável, mas fez a credibilidade americana sofrer duros golpes. As campanhas que prometiam a paz desembocaram em guerras nebulosas e insatisfatórias, que aparentavam trazer cada vez mais instabilidade. عائلتي يعني أكثر من 14 15 شخص معدوم. كنت فرحان بشكل يعني دخلوا الأمريكان وخلصونا من نظام صدام البائي. قتل صدام بس يعني ما شفنا من مثل هاي الحكومة. راح صدام وجانا ألف صدام. Ao derrubar Saddam Hussein, os Estados Unidos transformaram o Iraque em território de disputa sangrenta e criaram as condições para o surgimento do ISIS. بالله عليكم لو أن أحد الدول الكافرة أو النصارى أرادوا أن يقيموا كنيسة ويتعبدوا فيها ديانتهم الباطلة الفاجرة هل كان أحد يردهم عن ذلك؟ لابد نحن المسلمين نحن الذين نريد أن نقيم شرع الله في هذه. Mesmo com esse desempenho questionável, o orçamento do Departamento de Defesa já ultrapassou 500 bilhões de dólares por ano e continua precisando ser um dos mais fortes do mundo. Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. But we can no longer risk emergency improvisation of national defense. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic process. A relação entre Forças Armadas, Congresso e o conglomerado de empresas que vendem armamento militar ganhou o apelido de Triângulo de Ferro. Em um vértice, as empresas fabricantes de armas formam um grupo que financia campanhas políticas. Os políticos, financiados por essas empresas, declaram guerras e aprovam orçamentos para o Departamento de Defesa, que firma mais contratos bilionários com as mesmas empresas e recebe mais armas para mais guerras. Empresas como Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics e Raytheon dependem desses contratos bilionários para sobreviver, tendo até 85% dos lucros vindo da venda de armas para o governo. Grande parte dessas guerras tendem a não significar nada para o cidadão comum, fazendo desaparecer a crença de que o governo privilegia os interesses do povo. É mais um intensificador da instabilidade americana, que segue aumentando, enquanto o cidadão comum se vê afetado por problemas muito mais próximos e prementes. The power of even the smallest touch of fentanyl shown in this video.
Watch as a Bartlesville police officer wearing protective gloves is packing up drug evidence believed to be laced with fentanyl when he slowly starts to collapse. Becoming ill, lightheaded, and actually basically passed out or fell. Seconds later, a rush of officers coming to the rescue. I don't know what would have happened had they not acted so quickly. Another layer to the opioid epidemic and an eye-opening to what these men and women behind the badge have to deal with. Uma droga tão poderosa que médicos e policiais usam equipamento de proteção para o seu manuseio. Este é o fentanil. Causador da crise de saúde mais grave que os Estados Unidos já enfrentaram. Nos anos 90, a indústria farmacêutica começou a fazer propaganda agressiva de opioides como Oxycodone, minimizando seu alto risco de dependência. These drugs, which I repeat are our best, strongest pain medications, should be used much more than they are for patients in pain. Os números são alarmantes. 1 em cada 8 crianças dos Estados Unidos tem um pai ou mãe que sofre de dependência de opioides. Mais de 140 americanos morrem de overdose todos os dias. Drug overdoses now take more lives every year than traffic accidents. Deaths from opioid overdoses have tripled since 2000. There is no other medication that kills so many people as opioids. There is no other medication which, within a week, can condemn someone to a life of addiction. Em 2013, os opioides já eram um problema de saúde nacional. E o acesso a esse tipo de medicamento passou a ser restrito. Os dependentes migraram para as drogas ilegais, passaram a consumir heroína e criaram um problema ainda maior. O vício do fentanil, um opioide sintético mais barato e 100 vezes mais potente que morfina, capaz de transformar uma crise de saúde pública em uma epidemia. Só em 2016, 68 mil americanos morreram de overdose. O problema é tão grande que já são comuns as campanhas incentivando pessoas a carregarem diariamente medicamentos que interrompem overdoses. O pesadelo não dá sinais de acabar tão cedo. Já são reportadas overdoses pelo uso de tranquilizante de elefante. Entre em nosso site e saiba como ter acesso às entrevistas e cursos exclusivos. A partir de R$10, você já pode se tornar um membro da Brasil Paralelo. Muitos jovens americanos olham com ressentimento e frustração para o passado. Ao lembrar que seus pais, na mesma faixa etária, já tinham começado suas famílias, comprado suas casas e carros e ainda economizado por uma aposentadoria confortável. Hoje em dia, a maioria dos jovens americanos já começa a vida adulta com uma dívida de $30 a $100 mil. Essa dívida é contraída para financiar a universidade. Mas a vida real não garante que, ao final do curso, o diploma significa um bom emprego. Em 1970, cerca de 1% dos motoristas de táxi tinham um superior completo. Em 2016, esse número já ultrapassava os 15%. Metade dos diplomados estão trabalhando em profissões que não pedem formação superior, como caixas, garçons e vendedores. Enquanto isso, o total da dívida estudantil já ultrapassou $1 trilhão. O retrato de uma cultura que atrelou a ideia de prestígio e sucesso à educação universitária. All right, here we go. For each correct answer, we'll pay you a percentage of your debt. If you get 8 correct, we'll pay you the whole amount. Okay. After I graduate, I'll have $35,000 in debt. Currently, I have $65,000 of student debt, and I'll graduate with close to $100,000 of student debt. Well, people are horrified about the possibility of not landing a job, not landing an internship, because if you don't land on your feet coming right out of it, what do you do? It's taken us almost 250 years to build this country. We could wreck it in a single generation. And at this rate, we will. Is that our current system is making young people poorer. Go to college, we tell them. You'll be successful if you do. But too often that advice is outdated, if not an utter lie. Huge numbers of our kids wind up impoverished by the experience of college, their dreams thwarted forever. And the reason for that is debt.
45 million Americans now labor under student loans. The average debt burden is $37,000 per person. So no wonder young people aren't getting married or buying homes or having children. They can't afford to. They can't afford to. Pela primeira vez na era moderna, o número de americanos entre os 18 e 34 anos vivendo com os pais superou o número de americanos vivendo com o cônjuge. Conforme a vida conjugal vai desaparecendo, um número cada vez maior de jovens americanos começa a vender fotos e vídeos eróticos na internet, capitalizando o próprio corpo em serviços de assinatura. Os jovens cada vez mais despreparados, exprimidos pelo custo de vida cada vez mais alto, vêm empregando estratégias de sobrevivência que pareciam impossíveis em um país de primeiro mundo. What is not recovering in this economy is wages. A majority of U.S. workers have experienced a decade of flat wages, according to new research by the left-leaning Economic Policy Institute. It found the median weekly wage last year was $768. That's the same as 12 years earlier when adjusted for inflation. Over that same period, wages fell for 70% of workers. Economists place much of the blame on a labor market that hasn't recovered from the Great Recession. A economia americana dá ao observador a ideia de estabilidade e prosperidade contínua. Quando olhamos para o PIB, os Estados Unidos ainda são líderes no mercado global. É comum esquecer que grandes índices econômicos são formados por pequenas decisões individuais. E é nelas que começamos a ver os sinais preocupantes. A tendência de privilegiar operações financeiras arriscadas ficou evidente durante a crise das .com em 2001 e a crise das subprimes em 2008. Essas operações não demoram a cobrar seu preço em desemprego, endividamento e falências, e arrastaram a economia americana para a recessão econômica mais severa desde a Grande Depressão de 29, fazendo com que milhões de pessoas perdessem suas economias, seus empregos e suas casas. Those protests against Wall Street continue to grow across the country today. Here in New York, thousands of demonstrators descended on the financial district. Occupy Wall Street was a social movement against income inequality, corporate greed, and the influence of big business in politics. Nos últimos 4 meses de 2008, 2.600.000 empregos foram extintos no país. Em vez de enfrentar a crise, os Estados Unidos a colocaram na gaveta e dobraram a aposta. After they did the dot-com bubble and that burst, and they reinflated it with the real estate and credit crisis bubble, and then when that burst, now they've created the bubble of all bubbles. And it's not only the United States, this is a global bubble. They're all into it. It's called the bailout bubble. Hey, the economy's going down, recession's setting in, sales don't look good, exports soft, need more money? How about we'll call it stimulus package, stimulus package. Os índices econômicos contam apenas uma parte da história, deixando de lado os problemas de infraestrutura que começam a dificultar a recuperação do país. America's infrastructure gets a near failing grade. The American Society of Civil Engineers assigned our nation's roads, bridges, levees, and other infrastructures a grade of D+. That's the same grade as 4 years ago. Uma infraestrutura ineficiente e defasada age como uma âncora, impedindo o avanço econômico e causando desperdício. Para enfrentar problemas como pontes caindo, 16.000 represas em estado de risco, 48 estados americanos com a matriz elétrica totalmente utilizada, estradas com avaliações abaixo da média e aeroportos obsoletos com mais de 40 anos, o governo precisa emitir mais títulos, aumentando ainda mais a dívida pública. Em 2016, esse número já atingia os 19 trilhões de dólares. À medida que a dívida sobe, mais impostos são usados para pagar os juros. O déficit do orçamento já atingia 587 bilhões de dólares. Começou a haver um descompasso entre a produção dos trabalhadores, que aumentou, e o nível dos salários, que ficou estagnado. 1/4 da força produtiva americana já trabalha abaixo da linha da pobreza, recebendo menos de 10 dólares por hora. A partir da década de 80, os salários da classe média ficaram estagnados,
e os da classe baixa despencaram. Politicians on both sides of the aisle talk about supporting the middle class, but in the U.S., that group is shrinking. Pew Research Center data shows that in 1971, 61% of adults lived in middle-income households. By 2016, that number was down to 52%. So what income bracket were those people absorbed into? Before 2000, people leaving the middle class were more likely to join the upper class. But after 2000, the opposite was true. People were more likely to drop to the lower income group. 78% dos americanos vivem de contra-cheque a contra-cheque, sem dinheiro suficiente para poupar ou pagar por serviços de saúde, educação e moradia. O governo oferece cada vez mais o auxílio de bolsas e empréstimos. O total da dívida pessoal dos Estados Unidos chegava a 12 trilhões e 600 bilhões de dólares. O fato é que os Estados Unidos já não são mais uma nação onde predomina a classe média. Isso aumenta cada vez mais o abismo entre o topo mais rico e a base mais pobre. Com muitos lares não conseguindo pagar as suas contas, a desigualdade econômica se fortalece como pauta política. My plan actually gives the middle class the greatest break. I think everybody in America who works for a living understands that the great middle class of this country, once the envy of the world, is disappearing. Acordos comerciais como Coros e NAFTA são acusados de piorar o problema e causarem a extinção de mais de 700 mil empregos. In a few moments, I will sign the North American Free Trade Act into law. NAFTA will tear down trade barriers between our three nations and create 200,000 jobs in this country. Comprando mais da China do que a China compra dos Estados Unidos, os déficits comerciais crescentes são acusados de eliminar mais de 3 milhões de empregos. I thought she was asking me, could Hillary Clinton ever support a trade deal? Well, of course she could, if it meets her criteria. It doesn't meet her criteria. She is against TPP. She's not going to change her mind on that. The worst month of job losses in 5 years could be an alarming turning point for the economy. So we see things like student debt impacts people's ability to buy a house. People with student loan debt actually make less over the course of their lives. They can't go into the careers they want. At least 91 Americans die every day from an opioid overdose. Drug overdoses now kill more people than guns or car accidents. 4,488 soldiers died in the Iraq War. Esse cenário afeta muitos jovens americanos que ingressam na vida adulta sem esperança no futuro. Foi com um apelo especial a todos esses anseios que, em 2008, a esperança teve um novo nome para o povo americano. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. Our first guest could make history by becoming the first African-American president of the United States. I still believe in hope. Change has come to America. Uma população desiludida. Uma dinastia política desgastada. Corporations are people, my friend. E um jovem desconhecido prometendo renovar a política. A mensagem era clara. Barack Hussein Obama sinalizava na cor de sua pele as palavras esperança. Cynicism is a choice and hope is a better choice. I still believe in hope. Hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. The audacity of hope. E mudança. That the ways of Washington must change. We have to change our politics. Change is always possible. We can create the change that we seek. Os temas eram arriscados, mas populares. Promover novos direitos aos gays, combater o racismo, cuidar do meio ambiente, parar as guerras e cuidar dos mais pobres. Barack Obama tornou-se um fenômeno midiático avassalador. O político popstar que os Estados Unidos não viam desde John Kennedy. When he just changed
all the rules on the table. When I was at the UN and I heard our president say that climate change is the most important issue. O resultado não poderia ser outro. It was absolutely breathtaking. There's no one as Irish as Barack Obama. You don't believe me? I hear you. He has inspired all of us. Eric's as Irish as was JFK. His granddaddy. By many who came to witness history firsthand. A sea of people stretching from the Lincoln Memorial to the steps of the Capitol. There were a lot of tears and there were a lot of smiles. But I know a change done come. Change has come to America. A eleição de Barack Obama foi um evento histórico, que pareceu confirmar a promessa dos Estados Unidos como a terra da oportunidade. Era a superação final da escravidão e segregação racial. Barack Obama venceu 2 eleições. Se a primeira foi um verdadeiro evento cultural, and a lot of hopes and dreams of so many Americans. Katie, this is more than an election night in America. This is a momentous night in the history of our country. Em que ele obteve o maior número de votos da história dos Estados Unidos, a segunda foi mais modesta. The crowds were smaller than 4 years ago. Now, the crowd, as you mentioned, was about 800,000. That's half the size, in fact, less than half of what we had 4 years ago. A mudança prometida não ocorreu. E os Estados Unidos continuaram com as pautas tediosas e burocráticas ao cidadão comum. A grande recessão, o orçamento federal, os programas de seguridade social e as mudanças no sistema de saúde. A euforia deu lugar à ressaca. E a política do mundo real lembrou como funcionava. O jovem carismático, na verdade, era mais um político do sistema. As decepções não demoraram a se acumular. Um dos grandes pontos da campanha de Obama foi retirar as tropas do Iraque e lidar de maneira mais inteligente com o Oriente Médio. Mas já na primeira semana do seu mandato, Obama autorizou um ataque de drones que teve vítimas inocentes. E 2010 acabou sendo o ano mais sangrento do conflito no Paquistão. It is not true that it has been this sort of willy-nilly, let's bomb a village. Foram autorizados 10 vezes mais ataques de drones do que na administração de George Bush. A retirada das tropas foi efetuada em 2011, mas 3 anos depois, um novo envio de tropas foi feito. President Obama is putting U.S. forces on the ground in Syria, something he had vowed not to do. Barack Obama deixou a presidência em 2016. E os Estados Unidos seguiram tão envolvidos nos conflitos do Oriente Médio quanto antes. Seu governo danificou a imagem que os democratas vendiam e mostrou que direitos humanos podiam ser negociados. Sua administração socorreu bancos envolvidos com a crise financeira, protegeu executivos envolvidos nos escândalos de fraude. We had a wonderful meeting today with the president. The basic message is we're all in this thing together. Deportou mais de 2 milhões de imigrantes ilegais, aumentou a dívida americana em mais de 700 bilhões de dólares e fracassou na implementação de um sistema público de saúde. More than $1 billion wasted and $1 billion more owed. What we found out is that a lot of bad decisions were made. Yes, I think it is fair to say that when it comes to my presidency, the honeymoon is over. Mesmo com a lua de mel no fim, não havia dúvida de que a próxima eleição elegeria o sucessor de Obama. It is my honor to present to you the next president of the United States of America, Senator Bernie Sanders. O partido representava todas as pautas da cultura popular. Stand with the women and demand pay equity for women workers. Assim como os democratas fizeram a jogada racial, havia outra jogada identitária para ser feita. A primeira presidente mulher dos Estados Unidos. Tonight we've reached a milestone in our nation's march toward a more perfect union. The first time that a major party has nominated a woman for president.
Qualquer outra possibilidade seria impensável. You're fired. Get out of here. Donald Trump, just last week, he confirmed to the National Review that he is again considering a run in 2016. Do it. Do it. Look at me. Do it. Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican, which is surprising since I just assumed he was running as a joke. And how could anyone in my party think that this clown is fit to be president? And this rodeo clown. And I'm watching a clown show. I don't know if you guys speak Spanish, but I want you to remember this one word, payaso. Payaso. I was just saying that really a second ago. It means clown. Com apenas R$10 por mês, você já pode se tornar um membro patriota da Brasil Paralelo, ter acesso à versão estendida desse documentário e conteúdo exclusivo todo mês. Em 2016, um analista viralizou na internet americana comparando as novas eleições ao voo 93 da United Airlines. O ensaio confirmava os medos de uma ala da direita americana que começava a descobrir sua força na internet. As redes sociais viraram campos de batalha, e as ideias conservadoras, há muito tratadas como tabu pela mídia mainstream, começaram a ganhar terreno no fórum de discussão pública. Here's a question. Don't touch me again, man. Oh, he'll beat me up. I didn't say that. I know I am, but he's so mad. Em meio a memes, podcasts e debates acalorados, uma ideia sobressaía. Essa eleição seria a última chance de retomar o controle dos Estados Unidos. And we're going to get you great health care at a fraction of the cost. E evitar que o país despencasse. We're going to build the wall and Mexico is going to pay for the wall. Believe me, 100%. O país não buscava mais uma nova esperança. We will renegotiate our horrible trade deals to bring back jobs and opportunity. Mas uma última tentativa. And we will make America great again. What do you think it means when you hear the words, "Let's make America great again"? I think America's pretty great. That work is not to make America great again. America never stopped being great. That we don't need to make America great. America is great. On the subject of making America great again, I would like to know when it was great. Exactly when was that moment? We're not going to make America great again. It was never that great. Os passageiros do voo 93 se tornaram heróis americanos. A decisão de agir no momento crucial fez a diferença. E o avião da United 93 não atingiu o alvo programado. No entanto, os passageiros não conseguiram pousar o avião. A campanha de Donald Trump fez os Estados Unidos confrontarem um novo risco. Tirou os esqueletos do armário e forçou o país a se olhar no espelho, questionando a sua verdadeira identidade. A proposta era agressiva: tomar o avião dos democratas e forçar o pouso em uma América grande novamente. Our new NBC News SurveyMonkey poll is out today. It puts Hillary Clinton up by 10 points. Well, look at this. A double-digit lead for Hillary Clinton in Pennsylvania. Clinton still leading in Ohio. Of Iowa today, again, a little bit closer, but a 4-point lead for Hillary Clinton. Now, look at this. Georgia, new poll, 7-point lead here for Hillary Clinton. Huge news, actually. The AP now projecting that Donald Trump has won the state of Pennsylvania. That is the race, frankly. There is no path forward for Hillary Clinton. My crystal ball's been shattered into atoms here. I had the weirdest dream last night. Remember that guy who used to host The Apprentice? America woke up this morning and was like, We have to get out of here! Practically all of Hollywood has something to say on social media about last night's results. if this morning you finally woke up from a coma, well, you might want to go back. And the overwhelming majority of it is negative. Secretary Clinton has conceded to Donald Trump. Donald J. Trump is now President of the United States.
Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. Esperamos que você tenha gostado do primeiro episódio da trilogia O Fim das Nações. Ficamos muito felizes que você tenha ficado até o final. Amanhã vai ao ar o segundo episódio, A Batalha da Avenida Michigan. E lembrando, o documentário que você acaba de assistir e todos os outros documentários da Brasil Paralelo só são possíveis graças aos milhares de membros assinantes que apoiam o nosso trabalho e possibilitam que tudo isso aconteça. Se você já confia na qualidade do nosso conteúdo, chegou a hora de passar para o lado de cada mesa, financiando essa iniciativa e tendo acesso ao conteúdo exclusivo. Nós contamos com você e até breve.